Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Jesus dizendo: na casa de meu Pai há, do verbo haver, tem muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês também estejam, ou estejais vós também. E vocês sabem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai. Como saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês tivessem me conhecido, conheceriam também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo eu estou com vocês, e não me conhecem. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode me perguntar ou me pedir, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Crede em mim, que eu estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amém. Não feche a sua Bíblia, por favor. Nós vamos voltar no texto e vamos tirar aqui algumas lições para as nossas vidas. Mais precisamente, sete coisas que precisamos fazer para trilhar o caminho da verdade e receber a vida eterna. A série é Eu Sou. Hoje é o 6º Eu Sou de Jesus. Próximo domingo encerra a série, não é isso? E aí, no último domingo, então, eu sou a videira verdadeira. João capítulo 15. É a última, a 7ª vez que Jesus falou, eu sou alguma coisa. Então ele falou, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou, domingo passado, a ressurreição e a vida, capítulo 11, ressurreição do Lázaro, e hoje eu sou o caminho, a verdade e a vida. No grego, ego eimi,
odos, kai re aletheia, kai re zoe. Hodos, aletheia, zoe. Caminho, verdade e vida. Se isso foi escrito em grego, originalmente pelo João, o João não falava muito bem o grego, porque ele era judeu. Então, provavelmente, Jesus, quando falou caminho, verdade e vida, por ocasião de seu contexto, ele muito provavelmente falou essa expressão em aramaico. E eu não sei como se fala caminho, verdade e vida em aramaico, porque eu não conheço o alfabeto aramaico, nós não temos as palavras de Jesus originalmente escritas em aramaico, não temos nenhum texto escrito do Evangelho em aramaico. O aramaico é uma língua perdida. Mas esse texto, que foi escrito por João no final do primeiro século, para orientar a igreja no verdadeiro Evangelho, esse texto foi escrito em grego, e o grego a gente conhece. O Novo Testamento escrito em grego, a gente tem. Cópia da 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 cópia do João. Beleza, mas temos. Então eu fiz questão de abrir lá no verso 6 do capítulo 14 e ver como é que estava escrito. E o que estava escrito lá era ego eimi re odos. Eu sou o caminho. Kai re aletheia, e a vida. Kai re zoe, e a aletheia é verdade, zoe, vida. Então, foi escrito originalmente com essas palavras. Eu não sei como é que Jesus falou em aramaico. Eu sei que o João ouviu do aramaico, e na hora dele escrever, 60 anos depois, porque o João escreveu isso aqui, 60 anos depois que ele ouviu isso aqui. Ele ouviu isso aqui por volta do ano 30, e escreveu isso aqui por volta do ano 90. Mas ele escreveu sendo pastor da igreja de Éfeso, uma cidade que falava grego, a capital de uma grande região chamada Ásia Menor, com várias outras cidades grandes e importantes, que tinham também grandes igrejas, e todas falavam grego. E o mundo ao redor daquelas igrejas, tanto a Palestina, como a Síria, a Fenícia, a Assíria, rodando pela Macedônia, descendo por Roma, Espanha e Grécia, todo mundo falava grego. Então, em que língua que ele vai escrever para a maior quantidade de pessoas conseguir ler? Em grego. É como hoje. Se você quiser escrever um livro hoje, para que a maior quantidade de pessoas no planeta possam ler, em que língua você escreve? Qual? Em inglês, brother. Porque todo mundo fala inglês. Tem CCAA no mundo, FISC, entendeu? Lá nos Estados Unidos, ninguém quer aprender português, porque o português são poucos países que falam. Mas aqui no Brasil, todo mundo quer aprender inglês, porque inglês está se tornando uma língua, entre aspas, universal. Nesse tempo, no final do primeiro século, essa língua universal era o grego. Então João escreveu desse jeito. Eu já queria, para começo de conversa, te dizer o seguinte: Rodós, que foi traduzido por caminho. Que tipo de caminho é esse? Quando eu pergunto para você, ou quando eu falo com você, fulano, você sabe me dizer como é que eu chego lá na Praça do Papa, em Vitória? Você pode virar para mim e dizer: pastor, vou te explicar o caminho. Você não pode falar desse jeito? Vou te explicar o caminho. Mas você sabe que eu não estou perguntando da Praça do Papa, porque eu vou caminhando. Você sabe que se eu perguntei como é que faz para chegar na Praça do Papa, muito provavelmente eu vou de
carro. Caminho, rodós, é o percurso que se pode fazer a pé. O que em português, no nosso contexto, nós não falaríamos caminho. O menor percurso entre um lugar e o outro, que se pode fazer a pé, nós chamaríamos de atalho, nós chamaríamos de trilha. A gente chega ali no convento, ou no Morro do Moreno, tem a rua que sobe de carro, que sobe de moto, não tem? Agora, tem também um caminho que se pode subir a pé. Responde você para mim, é o mesmo caminho? Se você subir pela rua que vai de carro, você vai ver as mesmas coisas do que subir pela trilha que vai a pé? Se eu te perguntar, como é que eu faço para ir daqui para o Shopping Boulevard? A pergunta que você tem que me fazer logo após isso é, como que o senhor vai, pastor? Se eu perguntar para você, como é que eu faço para ir daqui, ali naquela escola que o Manuzinho estudou, João Calmon, eu quero chegar lá no João Calmon, como é que eu faço? Você vai me perguntar, você vai como, pastor? Por quê? Tem diferença? Tem. Se for de carro, tem mão, tem contramão, tem que ir pela rua. Por exemplo, de carro para o João Calmon é muito mais longe do que a pé, sim ou não? Sim, porque a gente pode atravessar a pontezinha ali e já sai na frente da escola. A pé é um caminho, de carro é outro, entre aspas, caminho. É porque caminho para nós se tornou via. Estrada, rua, pista de rolamento, a gente chama tudo isso de caminho. Eu vou te explicar o caminho, vou te explicar o caminho, só que no original, caminho é aquele lugar que você vai a pé. Que diferença faz isso? Primeiro, que aqui tem um contexto onde a grande maioria andava muito mais a pé. E eu não sei você, mas quando eu passo a pé, caminhando por um lugar, eu vejo muito mais coisa do que quando eu passo de carro. Não é? A velocidade é menor, mas a quantidade de coisas vistas, apreciadas, observadas é muito maior. O tempo é mais demorado, mas a gente chega lá com mais conteúdo da viagem. De carro, a pé você vai olhando, olha essa loja, olha essa calçada, olha esse corrimão, e você vai olhando, e você vai olhando, e você vai olhando. Jesus não diz que Ele é a estrada, Jesus não diz que Ele é a via, Jesus não diz que Ele é a BR, Jesus diz que Ele é o caminho, rodós. Jesus diz que Ele é aletheia, verdade. No grego é negação. E a outra palavra, letheos, engano. Aletheia, sem engano, verdade. Jesus é o caminho, não é a estrada, não é a via, não é a BR, caminho, caminho. Cristianismo é caminhada, não é corrida,
Não é corrida cristã, é caminhada. É devagar, é observando, é junto. Fala para mim, o que é mais fácil, andar junto, caminhando ou andar junto nos carros? A gente vai daqui para Vitória num congresso, em 2, 3 carros, não consegue chegar junto. O sinal fecha, fica um para trás, chega no pedágio, um se perde, e chega, a gente fez um intercâmbio aqui na Praia do Suá, perdeu um monte de carro no meio do caminho. Verdade. Agora fala para mim, se tivéssemos ido a pé, íamos demorar muito mais, mas ninguém se perderia. Sim ou não? Por isso que Jesus é o caminho, porque é mais importante chegar todo mundo junto do que chegar todo mundo rápido. Sozinho a gente chega mais rápido, no caminho a gente chega mais junto. Jesus é a verdade, a aletheia. Não existe engano, é a verdade, nua, crua, pura e simples. Isso é isso. Ponto. Verdade. Não tem engano. Não tem mas sabe assim? Não, é porque vou ilustrar de um jeito meio esquisito, mas vou ilustrar. Sabe aquele seu amigo que tem bafo? Sabe ou não? Você sabe. Se você não sabe, provavelmente seja você. Você sabe. Mas você nunca teve coragem de falar para ele. Você prende a respiração quando ele fala assim, amém, meu irmão, amém, é verdade. Aí está te contando a história, ele se empolga um pouco mais. Só eu que tenho amigo assim? Mas você nunca teve coragem de falar para ele. Eu vou ilustrar desse jeito, não sei se é engraçado, se é nojento, se é curioso, sei lá, eu sei que é a ilustração perfeita para aletheia. Aletheia é o seguinte, sem engano. Um cara aletheos é o cara que não engana ninguém, é o cara verdadeiro. Então veja bem, se chega um amigo, o aletheos, que é o cara que não tem engano, é o cara verdadeiro, no conceito grego, está entendendo, né? Imediatamente ele vai falar assim, meu amigo, você sabe que eu te amo. Porque ele não tem engano, ele vai demonstrar o seu sentimento. Porque do mesmo jeito que o verdadeiro não esconde coisas constrangedoras e ruins, ele também não esconde coisas boas e agradáveis, não. Ele não esconde nada. Entendeu? Esse é o nosso problema. A gente esconde as coisas constrangedoras, mas também esconde as agradáveis. A gente não tem coragem de falar para o amigo que ele tem bafo, mas também não tem coragem de dizer que ama ele. Nós somos enganosos e enganadores. Nós escondemos as nossas emoções. Quantas vezes você, com um amigo, com um marido, com esposa, com filho, com mãe, com pai, com vizinho, seja lá quem for, você olhou assim, veio aquele sentimento de falar, nossa, eu quero demonstrar um carinho por essa pessoa, nossa, eu tenho uma admiração tão grande por essa pessoa, eu tenho um carinho tão grande, eu gosto tanto dele, e aí você foi criando coragem, mas quando chegou perto dela, ela puxou um outro assunto, você se deixou levar e você enganou-se, e o enganou, não demonstrando aquele sentimento. Isso também acontece. Então, o aletheos é o cara que não engana ninguém.
Se tem bafo, ele vai falar a verdade. Ele não vai humilhar ninguém, ele não vai constranger ninguém, não vai nada. Ele vai chegar sozinho com a pessoa e vai falar: meu brother, deixa eu te falar um negócio. Gosto muito de você, cara. Eu amo conversar com você. Sua companhia para mim é muito agradável. Mas eu preciso te fazer uma pergunta. Você escovou o dente? Entendeu? Travou ele aqui, ó. É meu amigo, é meu brother. Quem tem filho aqui? Quem tem filho? Eu tenho certeza que você ama o seu filho. Se o seu filho chegar para falar com o bafo, você manda escovar o dente na hora. É ou não é? Então por que a gente não faz isso com um amigo? Porque nós não somos aléteos. Conseguimos ser com os de dentro de casa, mas botamos o pé na rua, perdemos a capacidade de ser verdadeiros. O que Jesus está dizendo é: eu sou o caminho, não sou a estrada, não sou a pista de corrida, eu sou o caminho. Vocês já entenderam? Eu sou a aletheia, eu sou a capacidade de não esconder nada, o tempo inteiro, dentro de casa, fora de casa, num lugar, em outro, lá no meu quarto e aqui no púlpito. Verdade. Verdade, meu irmão. Há um tempo atrás eu atendi uma moça, muito sério isso. Eu fiquei chocado e muito preocupado. Filha de pastor. E disse para mim: pastor, eu fiz isso, uma determinada coisa que ela tinha feito, um ato de rebeldia, de propósito. Mas minha filha, você sabia que era errado? Sabia. E por que é que você fez? Só para mostrar para o meu pai que não era só ele que podia ser hipócrita. Ele era um pai dentro de casa e outro pai na igreja. Então eu mostrei para ele que eu podia ser uma filha dentro de casa e outra filha na igreja. Aletheia. Verdade. Entendeu? Blá, 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 e fecha a porta. A paz do Senhor, meu irmão. Já viu aquela charge? Tem uma charge que eu gosto muito. São dois irmãos assim, dando a mão, aí o balãozinho assim: paz do Senhor, irmão. E aqui atrás escondido um porrete assim, ó. Paz do Senhor, irmão. E o porretão aqui atrás assim, ó. Vira as costas para você ver. Letheos, que é a raiz da palavra litigioso. O que é a quebra de um relacionamento por litígio? Litigioso. O pau quebrou, teve briga, teve contenda, teve engano, foi litigioso. Agora, aletheos, sem engano, sem contenda, não, meu irmão, eu te amo, mas você precisa escovar esse dente. Você está entendendo que eu não estou falando de dente, né? Você está entendendo ou eu preciso deixar bem claro? Estou falando de dente não, irmão. Estou falando de dificuldades nos relacionamentos. Precisamos ser verdadeiros. Não adianta ficar empurrando para debaixo do tapete nossas diferenças. Uma hora não cabe mais. Bate o vento e o tapete voa junto com a sujeira. Você pode usar uma máscara por pouco tempo, mas você não pode usar uma máscara por todo o tempo. Verdade. O que Jesus está dizendo, resumindo e para concluir, a verdade é que Ele não usa máscaras. Ele abraça a prostituta, ali tem verdade, ali não tem politicagem, ali não tem interesse de ficar bem com o fã-clube das prostitutas, não, ali é verdadeiro. Eu amo você, menina,
Levanta desse chão. Onde estão os teus acusadores? Eu também não te acuso. Vai e não peques mais. Eu não quero seu voto, eu não quero seu dinheiro, eu não quero não quero nada. Vai. Eu te amei. Agora, quando ele entra no templo e vê que os caras estão vendendo os negócios no pátio dos gentios e quebraram o propósito daquele lugar com comércio, ele senta o chicote e bota todo mundo para correr. Verdade. Verdade. Tem engano. E ele é Zoe. O caminho, a verdade e a vida. Rodos, aletheia e Zoe. Existem duas palavras gregas que podem ser traduzidas por vida. A minha esposa é douta, é conhecedora da doutrina da vida, da ciência que estuda a vida. E o nome da ciência que ela estudou, se formou e dá aula é biologia. Duas palavras gregas. Logia vem de logos, que é palavra, discurso, verbo, conjunto de ensinamentos ou doutrinas. Logos, logia. E o bio de bios, que é a palavra grega que pode ser traduzida por vida. Portanto, biologia é a ciência, o conjunto de ensinamentos sobre a vida, as coisas vivas. Então estuda pedra, biologia estuda pedra, porque pedra não tem bios. Pedra não nasce, cresce, reproduz e morre, não é bios. Entendeu? Estuda estrelas, biologia estuda estrelas? Não, por quê? Porque estrela não tem vida. Estrela não nasce, cresce, reproduz e morre, não é vida. Biologia vai estudar tudo aquilo que nasce, cresce, reproduz e morre. De maneira muito simplória, falando aqui, né, tá passando vergonha na frente da bióloga devidamente formada. Mas eu sou filho de uma bióloga, casado com uma bióloga, então entrou por osmose. Vai estudar os monera, os protistas, aqueles seres unicelulares, vai estudar as bactérias, tudo tem vida. Se mexe, sai do lugar, se alimenta, reproduz, cada um ao seu jeito, ao seu modo, à sua maneira, interessa. Eucarionte, procarionte, briófita, pteridófita, um monte de tipo de coisa viva. E aí vem crescendo lá dos menorzinhos, e vem para as plantas, e vem para os animais. E o último dos animais, nós. Biologia, coisas vivas. Então, bios é a palavra grega que pode ser traduzida por vida. Mas Jesus não disse que ele era Rodós, aletheia e bios. Ele disse Rodós, aletheia, zoe. Zoe também pode ser traduzido por vida, mas é um outro tipo de vida. Não é vida bios. Não é nasce, cresce, reproduz e morre. Não é organização de células. Não é membrana, citoplasma, complexo de Golgi. Não é desse tipo de vida que Jesus está falando. Não é vida física. É zoe. Zoe é qualidade de vida. É vida espiritual. É vida existencial. É vida em abundância. É você fisicamente estar enfermo, fisicamente estar doente, fisicamente você virou o pé, torceu, rompeu o ligamento, está com a bola, com o pé para cima, não consegue pisar no chão, mas alguém te pergunta, está tudo bem? Você com um sorrisão responde, tudo ótimo. Mas você não machucou o pé, não está doendo? Está doendo pra caramba.
Mas como é que você consegue sorrir? Como é que você consegue ser feliz? Como é que você consegue ser leve? Como é que você consegue ter paz? É porque eu não vivo só com bios. Eu tenho bios, porque eu estou vivo. Eu nasci, cresci bastante, reproduzi, não muito, e vou morrer. Então eu tenho bios, Manu, eu tenho bios, mas eu não vivo só na bios, porque eu nasci só com bios, mas um dia eu conheci um caminho verdadeiro que me trouxe um outro tipo de vida, que não depende do meu corpo, não depende do meu cérebro, depende da minha alma. E em espírito eu nasci de novo, eu recebi uma outra vida, um novo tipo de vida, e essa vida se chama Zoe, e esta vida é Jesus. Eu sou o caminho, o percurso que te levará ao lugar. Caminho. Eu sou, Jesus dizendo, a verdade. Eu não vou te enganar. Se você tiver bafo, eu vou te falar. E eu sou a vida. Mas não quer dizer que se você me aceitar, você vai viver biologicamente 1 milhão de anos. Não, quer dizer que você pode viver 1 ano só, mas vai ser o melhor ano da sua vida. Eu podia encerrar aqui agora e dizer assim, na parte 2 a gente continua com o texto, mas como na domingo que vem eu não vou poder mais pregar isso, eu já vou ter que pregar a videira verdadeira, e eu já estou até sonhando, Carol, aqui essa videira vai fechar com chave de ouro. Então, eu vou para o texto e rapidinho, tá bom? A gente já passou uns minutinhos do horário, mas valeu a pena a aula dos batistas aqui, da história da igreja, então nós vamos descontar uns minutos, e nós vamos ver 7 coisas, bem rápido. Eu vou falar e vou ler o texto, e você vai dar amém bem alto. Eu leio e você dá amém. Eu falo e leio e você dá amém. Eu falo e leio e você dá amém, e a gente termina rapidinho. Combinado? Se você não der amém, a gente não termina. Eu vou ler o texto para responder uma pergunta: como trilhar, como caminhar na verdade para a vida eterna? Porque essa é a proposta de Jesus. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Esse e aí cai, no grego é conjunção aditiva. Eu sou isso, mais isso, mais isso. Mas eu sou isso e também sou isso e também sou isso. Então ele é o caminho, também é a verdade e também é a vida. Então ele é o caminho que nos guia pela verdade até a vida. Como trilhar o caminho da verdade para receber a vida eterna? Em primeiro lugar, crer. Como trilhar o caminho da verdade para receber a vida eterna? Em primeiro lugar, crer. Amém. Verso 1. Não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em Jesus. Eu não sei se eu estou no caminho certo, eu não sei se eu estou indo na direção certa, eu não sei. Creia no Pai, creia em Jesus. Creia, na casa do Pai tem muitas moradas. Tem muitas moradas. Ele não foi fazer as moradas. Eu vejo muita gente dizendo, não, porque Jesus foi preparar nossas moradas. Não, você não está lendo a Bíblia direito. As moradas já tem. Ele foi preparar o lugar de cada um de nós. Porque o lugar depende da nossa crença. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Como trilhar o caminho da verdade para receber a vida eterna? Tem que crer. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei. Você crê? Que Ele foi para preparar o lugar e voltará
para nos receber nele mesmo, para que onde ele está, nós também estejamos. Eu creio. Eu creio. Verso 10 ele diz: não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, sem engano, eu te digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Você crê? Como trilhar o caminho da verdade para receber a vida eterna? Em primeiro lugar, crer. Em segundo lugar, saber. Não é sentir. Não é sentir. Lembrou da história da igreja? Lembrou? Do culto? Não é sentir. Lê comigo e confere. Verso 4. E vocês sabem o caminho. Não é vocês sentem o caminho. Vocês sabem. Saber. Eu sei que Ele é o meu caminho. Eu sei que Ele é a verdade. Eu sei que Ele é a vida. Eu posso não sentir, mas eu sei. Por que eu sei? Porque creio. Ah, mas não tem prova científica. Não preciso de prova. Não é ciência, é fé. Eu creio e por isso sei. Sei como se estivesse lá. Fé. Pela fé. Você precisa crer. Em segundo lugar, você precisa saber. Mas para você saber, você tem que estudar. Você tem que ouvir. Você tem que buscar. A salvação é pela graça. A sabedoria exige o esforço. Tem que crer, tem que saber e tem que perguntar. Tem que perguntar. Por isso que Jesus disse: o reino dos céus é das crianças. As crianças sabem o que é trilhar o caminho da verdade para receber a vida eterna. Por quê? Porque criança não tem vergonha de perguntar. Quem volta com dúvida para casa é adulto. As crianças estão lá embaixo agora. Eu estou falando um monte de coisa. Ninguém levantou a mão para fazer nenhuma pergunta. E nem vai. Eu te garanto que lá embaixo elas estão fazendo um monte de perguntas. Tia, o que é isso? Tia, por que é assim? Tia, posso colorir de azul? Tia, por quê? Tia, não entendi. Tia, pode me explicar? Tia, minha mãe falou diferente. Tia, minha mãe... Sabe qual é o nosso problema? A gente é adulto demais. A gente é maduro demais. Cuidado, hein? Muito maduro, cai do pé, sozinho. E apodrece, hein? Tem que ser maduro, no ponto certo. Porque se passar do ponto também, cai e se perde. Entendeu? É muita maturidade. Oh. Não ligo, irmãos, não ligo nada. Ligo nada, até gosto de interrupções, de não sei o quê, e criança, sabe? Às vezes a gente se incomoda, as crianças estão bagunçando, a criança subiu aqui, deixa que não é pecado ser criança. Quem dera, meu irmão. Eu sei que é complicado num momento como esse, onde nós culturalmente estabelecemos que um vai falar e todos vão ouvir. Mas existem momentos aqui, onde a gente se divide em classes, onde você tem a oportunidade de levantar a mão e fazer uma pergunta e tirar a sua dúvida e saber e conhecer mais de Jesus através de uma pergunta. Mas você não faz porque você tem vergonha. Eu não, todo mundo vai achar que eu não sei nada, todo mundo... Enganoso, enganador, litigioso. Você tem que imitar seu mestre e ser um pouco mais aletheos. Sem engano. Aqui, deixa eu falar, não sei não, hein?
Você está falando judeu. O que é judeu? Não sei, me explica aí. Não é? Ué. Perguntar, ou então anotar. Você não vai me perguntar agora porque você está constrangido por não me interromper? Beleza, então você anota, me manda um zap. Pega seu telefone aí agora, não esquenta a cabeça com isso não, gente. Esse dia um pastor falou comigo, eu cheguei lá na igreja, e assim já vai para 9h30, não tem nem aí. Amém? Vocês vão ficar? Vocês estão ficando? Então, estamos juntos. Se quiser, é só ir, tá? Aléteos, fica à vontade. Precisa se enganar, nem me enganar, porque a ele você não está enganando, entendeu? Se você está aqui só por obrigação, por educação, não adianta também muita coisa não. Aí o pastor falou, porque a juventude lá da igreja, eu proibi celular, eu botei placa assim, botei um monte de placa na parede da igreja, celular proibido, celular. Antes de começar o culto eu boto lá, desliga o celular. Na hora da mensagem eu mando, desliga o celular. Ele falou. Aí eu falei, eu não vou nem falar o que eu faço com o meu celular no meio do culto, durante o culto. Não vou falar para ele que eu tiro selfie, né? Não vou falar para ele que eu mando todo mundo postar e fazer check-in no meio do culto. Misericórdia. Não vou nem falar isso, porque se eu entrar nesse mérito, não vai ser um caminho sem volta. Mas eu fiquei me segurando, gente, me segurando. Sabe aquele bafo, e eu com vontade de perguntar se ele escovou o dente? Você entendeu, né? Aí aquela coisa meio aleteosa, que vem do mestre, brotou em mim, eu olhei e falei assim, meu pastor. Aí abracei ele assim, dei uma moral. Meu pastor, deixa eu te falar um negócio, meu pastorzão. Se o povo está preferindo o celular do que ouvir a mensagem, não é culpa do celular. Melhora a sua mensagem, pastor. Ele arregalou o olho, eu falei, porque se eu dou conta que na igreja o povo está preferindo o celular do que a minha mensagem, eu corro para o meu gabinete para estudar mais, para na próxima eu pregar tão bem, que ele não vai nem lembrar que ele tem celular. Que você só lembra do celular quando você perde a atenção. Então se o que está aqui em cima não está chamando sua atenção, aí você lembra que você tem celular, aí você, rapaz, eu tenho umas roupas para lavar, né? Meu Deus, tem que pagar aquele boleto amanhã, né? Jesus, ainda tem que fazer janta para aqueles meninos, meu Deus, e o pastor não para de pregar. Amém. Tem uns amém, fala a verdade, tem uns amém que entre parênteses está assim, já tá bom, pode parar. Não tem? Vai dando um horário assim, você já está. Amém. E esse amém entre parênteses está assim, já deu. É ou não é? É verdade, só. Nós somos crentes, nós somos tudo igual. É verdade. Uma vez, fato venéreo, verídico mesmo, daquelas igrejas, igual era aqui em Guaranhos quando eu cheguei, que tinha um trono aqui, não tinha um trono branco. Aí o povo falou, pastor, tem que sentar no trono. Eu falei, I'm the king. Eu sou o rei. Aí pai tinha aqui a destra, né, do pai, os dois pequenos tronos aqui. Aí fui tirando, tirei outro, que acabou, ninguém percebeu. Que é isso, rapaz? Quem tem que sentar no trono é Jesus. Amém? Jesus é o dono da igreja, Jesus é o centro da igreja, Ele é o rei da igreja. Negócio de pastor sentar em trono, não. Pastor é gente, pastor é membro, pastor tamo junto, é ser humano, tem que sentar no banco duro igual todo mundo lá. Que é isso? Aí, o pastor pregando, gente, e o pastorzão, o king lá. Amém, faraó. E o pastor tá que prega, e o pastorzão lá, amém, faraó. Aí lá pelas tantas, o pastor incomodado, veio de outro estado, falou, será que aqui eles têm essa gíria de chamar o pregador de faraó? E aí ele ficou incomodado, aí aleteosamente, né, imitando Jesus, ele não quis continuar enganando. Aí ele, meu pastor, me perdoe, deixa eu perguntar um negócio para o senhor. Por que o senhor está me chamando de faraó? Ele falou, deixa o meu povo ir.
Se você não entendeu, né? É porque foi a frase que Deus falou para o faraó através de Moisés, né? Deixa o meu povo ir. Então, você entendeu. Então, gente, tem que fazer pergunta. Verso 5. Disse-lhe Tomé. O que o Tomé disse? Senhor, não sabemos para onde vai. Como saber o caminho? Ponto de interrogação. É uma pergunta, não é, irmãos? Verso 9. Disse-lhe, verso 8. Replicou Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus está tendo uma conversa com seus discípulos. Mas o que eu preciso que você perceba, creia, saiba, é que Jesus é um mestre que gosta de perguntas. Você não vai conseguir trilhar o caminho da verdade para receber a vida eterna se você tiver constrangimento de fazer perguntas para Jesus. Não, você tem que questioná-lo. Você tem que, Senhor, mas como? Senhor, por quê? Senhor, para quê? Me mostra então, Senhor. Me explica então, Senhor. E abre a Bíblia e faz igual um carro quando agarra na lama. Já viu quando o carro atola na lama, o que a gente faz? Empurra para frente, empurra para trás, vai para frente, vai para trás, até desatolar. Você vai para Gênesis, e vai em Apocalipse, e vai em Gênesis, e vai em Apocalipse, até achar a resposta. Amém? Como trilhar o caminho da verdade para receber a vida eterna? Tem que crer, tem que saber, tem que perguntar e tem que ouvir. Porque às vezes a gente crê, a gente sabe, a gente pergunta, mas quando Jesus vai responder, a gente vira as coisas. Não, porque eu tenho que ir para o culto agora. Não, porque eu tenho ensaio. Não, porque eu tenho trabalho. Não, porque eu tenho estágio. Não, porque eu tenho faculdade. Que eu tenho... A gente está tão correndo. Como é que ouve? Vê comigo o verso 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa foi a resposta de Jesus. A pergunta do Tomé é: como que eu posso saber o caminho? O que ele estava perguntando é: por onde a gente vai? Porque o Tomé ainda estava com a mentalidade carnal. Jesus vai para um lugar onde o pai dele fez umas casas. É uma cidade aí, rapaz, que o pai preparou umas casas, e Jesus vai lá ajeitar essas casas para a gente. Depois ele vai vir buscar a gente, vai nos mostrar o caminho que vai para essa cidade, e a gente vai morar lá com ele, e ele vai reinar sobre Israel daquela cidade, e a gente vai reinar junto com ele, porque a gente vai morar com ele lá. Senhor, para que lado fica essa cidade? Manda localização no Zap. Está entendendo? O Tomé se preocupou com o lugar, só que para onde ele foi e para onde ele voltará para nos levar, não é um lugar que se acha no GPS, porque não é um lugar, é Ele mesmo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é. Por isso que a gente precisa crer, precisa saber, precisa perguntar, precisa ouvir atentamente e precisa conhecê-lo. Porque se Ele é, quanto mais eu o conheço, mais eu conheço o caminho. Quanto mais eu o conheço, mais eu conheço a verdade. Quanto mais eu o conheço, mais eu experimento a vida. Verso 7 diz: se vocês tivessem me conhecido, tinham conhecido também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Aí o Filipe diz: Senhor, então mostra-nos o Pai. Não, Filipe, você não está entendendo, cara. O Tomé fez a pergunta de onde é o lugar. A cidade não é um lugar geográfico.
é um lugar espiritual, existencial, é um jeito de viver, eternamente, não é bios, é zoe. Ele não é o caminho estrada, ele é o caminho rodós, é a trilha que a gente vai caminhando, não é uma cidade, é uma eternidade. Aí o Filipe, Senhor, então mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Ou seja, então me mostra o Pai. Cadê o seu Pai? Cadê? Filipe. Jesus respondendo, Filipe, verso 9, há tanto tempo eu estou com vocês, e vocês não me conhecem ainda? Quem vê a mim, vê o Pai. Como você me diz, mostra-nos o Pai? Eu estou esse tempo todo com você e você ainda não entendeu nada. Um monte de gente falando, pastor, eu não consigo ouvir Deus, não consigo sentir Deus, eu não consigo, isso aqui, não sei o que lá, eu não consigo, eu não sei, eu não sei. Mas há tanto tempo, não entendeu nada. É preciso crer, é preciso saber, é preciso perguntar, é preciso ouvir, preciso conhecer, e conhecer na Bíblia tem significado também de intimidade. Quando um homem tem intimidade com uma mulher, a Bíblia diz que aquele homem conheceu aquela mulher. Linguagem bíblica, hebraísmo, é o jeito do hebreu falar. Quando o anjo chamou Maria, lá em Lucas capítulo 1, diz assim, ela era virgem, porque ainda não tinha conhecido varão. Como assim não tinha conhecido? Ela nunca tinha visto ou conversado com ninguém do sexo masculino? Não, é porque você não entendeu que na Bíblia, conhecer, em alguns textos, também traz a ideia de ter intimidade. Então, quando Jesus diz, vocês precisam me conhecer, Ele não está falando só de saber quem é. Se eu sair daqui e for até Guarapari, até Marataízes, até Campos, até o Rio, até São Paulo, até Curitiba, até Florianópolis, até Porto Alegre, perguntando, você conhece Jesus? As pessoas, sim, eu sei quem é. Claro, claro, Jesus, o Jesus do Natal, o Jesus da Páscoa, está chegando a Páscoa aí, ovo, né, torta capixaba, Páscoa, Jesus, morre, ressuscita, Jesus, Jesus. Todo mundo entende esse conhecer como saber quem é. Aqui, você conhece aquele médico, aquele doutor fulano, que é bom de estômago? Ai menino, eu conheço, ele atende lá no hospital tal, lá na clínica tal, eu conheço. Você já foi na casa dele? Você já andou com ele no carro dele? Você já assistiu um jogo de futebol com ele? Você sabe por acaso que time ele torce? Que comida ele gosta? Quanto ele calça? Como é que você conhece? A gente sabe quem é. Conhecer é outra coisa, meu irmão. Conhecer é intimidade. Então, quando eu digo que você tem que conhecer a Jesus, não é teoria. É prática. É ter intimidade com Ele, conversar com Ele, é perguntar para Ele, é ouvir Ele, é andar com Ele, é imitar Ele, é conhecer, estar o tempo inteiro com Ele. Ô Jesus, me ajuda aqui, entendeu? Direto com Ele, conhecimento, intimidade. Para ir no processo de intimidade, você ter coragem de pedir. Nós não temos, fala a verdade. Você tem coragem de chegar para uma pessoa que você não tem intimidade nenhuma. Você sabe quem é a pessoa. Por exemplo, você sabe quem é o doutor fulano que eu falei lá, que é bom de estômago. Eu nem sei quem é, um doutor que eu inventei aqui agora. Doutor fulano de tal lá, que é bom de estômago. Aí você estava com um problema no estômago, você foi lá, aí ele te examinou, te passou um exame, você fez o exame, trouxe o resultado, ele olhou o exame. Rapaz, você está com gastrite. Te passou um remédio, você tomou, resolveu. Nossa, que doutor bom.
Bom, aí alguém chegou para você e falou, estou com um negócio no estômago, eu conheço um médico bom. É assim que a gente fala, conheço. Aí você vai e indica. Aí você conhece o doutor, né? Conhece. Aí você está na pindaíba. Aí você está lá no shopping. Você foi lá porque você viu que está na promoção lá, um negócio que você precisava comprar, e você está na pindaíba, então você foi lá para aproveitar aquela promoção, e você está na fila da promoção, e você nem sabe se vai ter o negócio que você precisa comprar, e você está na pindaíba demais, e você juntou até as moedas para comprar aquele negócio da promoção, porque você quer fazer uma graça com alguém, e aí você está lá, de repente passa assim com um carrinho lotado de coisa, lotado um carrinho, ele empurrando assim, o doutor fulano. Você falou para a pessoa que você conhecia ele, né? Aí você está na pindaíba. Você tem coragem de chegar e falar, doutor fulano, eu sou Beltrano, o senhor curou minha gastrite, o senhor lembra? Com muita educação ele vai falar, e aí, você melhorou? Melhorei, doutor, estou muito bom. Sabe que eu queria pedir um negócio para o senhor? O senhor não tem R$1.000 para me emprestar, não? Você tem coragem de fazer isso? Fala a verdade. Tem? Não tem. Só se você for muito cara de pau, velho. E outra, mesmo que você tenha essa cara de peroba, e tenha coragem de pedir R$1.000 para o doutor que você conhece, o que é que você vai ouvir dele? Ele vai olhar, falou, meu Deus, se cada paciente que eu tratar me pedir R$1.000, aí ele vai olhar e vai falar, minha querida, ele tem 50 mil na conta, ele vai falar, não tem condição, não tem, não, você me desculpa, mas não tem condição, tá bom? Se você quiser ir lá, se o seu estômago doer de novo, eu posso até te consultar de graça, mas R$1.000, agora vai dar não. Ele vai negar para você, por quê? Porque ele não te conhece. É por isso que no verso 13, gente, a Bíblia é linda demais. A gente precisa crer para poder saber, para perguntar, ouvir e conhecer. Quando a gente chega nesse estágio de conhecer, de ter intimidade, a gente tem coragem de pedir as coisas. Por isso que no verso 13 ele diz, tudo que pedir em meu nome, eu vou fazer para vocês. Porque agora vocês não são estranhos perante mim. Vocês não são aquela pessoa que eu curei vocês. Em um evento da sua vida, eu manifestei a minha presença. E você, Jesus, foi Jesus que me curou. Sim, mas você não me conhece. Você teve uma experiência comigo. Você fez uma consulta comigo. Eu te dei uma receita, você colocou em prática, funcionou. Não quer dizer que você me conhece. Então não vem me pedir qualquer coisa que não tem não, é só para quem eu conheço. Por isso que naquele dia, muitos chegarão e dirão, Senhor, Senhor, em teu nome fiz isso, em teu nome fiz aquilo, em teu nome, e ele vai falar, sai de perto, eu não te conheço. Não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos. Aí a gente olha isso e fala, meu Deus, claro, porque para trilhar o caminho da verdade e receber a vida eterna, é preciso crer, saber, perguntar, ouvir, conhecer, pedir em nome dEle, ou seja, baseado numa intimidade com Ele. Por que fulano orou e deu certo, e Beltrano orou e não aconteceu nada? Porque o fulano tinha intimidade, o outro não tinha. Aí mais à frente, um cunhado do médico, a quem ele muito gosta, a quem ele muito ama, que também está passando uma dificuldade financeira, abraçou ele e falou, meu cunhadão, rapaz, você para mim é um irmão. O médico disse, que cunhado, você é mais que um cunhado, você é um irmão para mim, cara. Você está sabendo o que me aconteceu? Fiquei sabendo, rapaz, sua irmã me falou, o cara te roubou lá e te deixou na pindaíba. Pois é, meu cunhado, o que você pode fazer para me ajudar? Vou te depositar 10 mil, pode ser, para te ajudar? Ele tem 50 na conta, você lembra? Para mim, ele negou 1.000, por quê? Porque ele não me conhece, mas para o cunhadão, que é brother dele, ele deu 10 mil. Por isso que às vezes você não entende, por que Deus abençoa X e não abençoa o Y, por que Deus dá para o Z e não dá para o W, porque é uma questão de intimidade. Para um nega 1.000, para o outro dá 10 mil. Qual é a diferença? O conhecimento que se tem, a intimidade.
a amizade, o relacionamento faz toda a diferença. E para encerrar, trilhar o caminho da verdade para a vida eterna é preciso, em último lugar, amar e obedecer a Jesus. Porque amar é obedecer. Amar em obediência, obedecer em amor. Queria fazer isso, Jesus falou que não pode, então não pode. Mas por que você obedece? Porque você é burro? Porque você é alienado? Porque você é evangélico? Não, porque eu amo acima de todas as coisas. Por isso que ele diz aí no verso 15: se vocês me amam, vão guardar os meus mandamentos. Guardar é obedecer, guardar é colocar em prática. Não é sentir, é saber. Entendeu? Não é obedecer a regras, é praticar mandamentos, é imitar a Jesus e ter coragem de fazer tudo o que ele faria. A pergunta deve ser: o que Jesus faria? E o que ele fizesse, nós vamos fazer. O que Jesus faria, meu irmão? É o que você tem que fazer. Portanto, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o Rodós, a Aletheia e a Zoe. E como é que a gente trilha esse caminho? Na verdade, para a vida. A gente crê, a gente sabe, a gente pergunta, a gente ouve, a gente conhece, a gente pede e a gente ama, obedecendo ao Cristo que nos deu vida eterna. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde, que Ele encha a sua vida de sentido, de caminho, de direção, de bênção. Que Ele te encha de verdade, que Ele destrua todo o engano, e que a vida eterna, que a eternidade dEle alcance o seu coração. Em nome dEle, amém.